Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a vida de cada um. Nós estamos agora continuando Êxodo 32. Se você não viu a primeira parte desse vídeo, você clica no card que vai aparecer ou em algum link que vamos colocar aqui embaixo para você poder ver a primeira parte. Na primeira parte desse vídeo, nós fizemos uma leitura e comentamos Êxodo 32 e Deuteronômio capítulo 9. Esses dois capítulos eles se complementam. Em Êxodo 32 está ocorrendo o fato. Em Deuteronômio capítulo 9, Moisés está relatando esse fato para os filhos, porque os pais haviam morrido no deserto, então ele vai lá e passa esse relatório para os filhos dos acontecimentos que ocorreram acerca do bezerro de ouro, tá bom? Então aqui você tem a fabricação desse bezerro, a intercessão de Moisés pelo povo, a escolha dos levitas e a morte dos idólatras. Nesse evento aqui você vai ver que Deus separa a tribo de Levi para ser uma tribo específica para o sacerdócio. Embora, se você ver Êxodo capítulo 19, ali Deus convoca todas as 12 tribos para ser uma nação, um reino de sacerdotes, onde todos eles seriam reis e sacerdotes. Isso, evidentemente, tinha um porém, né? Então Deus fala, se vocês atentamente ouvirem a minha voz, se ouvirem, eles não ouviram a voz de Deus e a gente sabe disso muito bem. E isso vai recair sobre a igreja. Essa é a convocação. Aí depois Pedro fala, vocês são a nação santa. Então, vós sois o reino sacerdotal. Isso você vai ver Paulo falando disso, Pedro falando disso e também João falando em Apocalipse que nós fomos chamados como nação santa, como reino de sacerdotes, ok? Mas vamos lá. Então, hoje no meio da igreja, o que é a igreja? Judeus convertidos a Cristo e gentios convertidos a Cristo. No meio de nós não existe uma tribo específica para ser rei e sacerdote. Todos nós vamos exercer esse papel se formos fiéis até o fim, assim que a palavra nos garante, tá bom? Então essa parte nós já fizemos. Queria falar dessa parte aqui. Algumas coisas eu anotei no quadro, outras coisas não, mas vamos falar ao longo da trajetória, tá? Então vamos lá. Neemias 9, versos 16 ao 18. Vamos lá. Neemias 9, 16. Deixa eu pegar aqui. Isso, 16. Porém eles, os nossos pais, se tornaram arrogantes e teimosos e não deram ouvido aos mandamentos. Lembra que Deus tinha falado, se vocês ouvirem a minha voz, guardarem os mandamentos. Não deram ouvido. Recusaram a ouvir-te e não te lembraram das tuas maravilhas que fizeste no meio deles. Foram teimosos e na sua rebelião escolheram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Olha, porém tu, ó Deus, perdoador e bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em bondade, tu não os abandonaste, nem mesmo quando fizeram para si um bezerro de metal fundido e disseram, esse é o seu Deus, que o tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Então, nesse evento aqui, né, aconteceu coisas horríveis, além das orgias, né, que aconteceu envolvendo esse culto maligno. Isso aqui é um culto maligno, precisa ficar bem claro isso para vocês, né, que é um culto maligno. Neemias está fazendo esse relato acerca disso e está dizendo que Deus ainda foi muito paciente com o povo. Salmo 106. Só para relatar, Salmo 105 e 106 são dois resumos muito importantes do Antigo Testamento. Tá? Salmo 106, verso 19 ao 23. Em Horebe, que é no Monte Sinai, fizeram um bezerro e adoraram o ídolo de metal fundido. Então houve uma adoração aqui, é um culto maligno. E assim trocaram a glória de Deus pela imagem de um novilho que come capim. Olha que absurdo. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito havia feito coisas grandiosas, maravilhas na terra de Cã, um dos filhos de Noé, né? Tremendos feitos no Mar Vermelho. Deus os teria exterminado, como tinha dito, se Moisés, seu escolhido, não lhe houvesse intercedido, impedido que o seu furor os destruísse. Então a intercessão de Moisés está aqui no Salmo 106, foi sim eficaz para que não houvesse uma destruição imediata
daquele povo. Ezequiel 20, versos 4 ao 11. Eu coloquei aqui Ezequiel 20. Diz assim, olha o que Deus fala com Ezequiel. Você está pronto para julgá-lo, filho do homem? Você está pronto para julgá-los? Mostre-lhe as abominações que os pais deles praticaram. E diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi Israel, levantando a mão, jurei a descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei a mão e jurei, dizendo, eu, o Senhor, seu Deus. Naquele dia, jurei tirá-los da terra do Egito e levá-los para uma terra que lhes tinha previsto, uma terra que mana leite e mel, coroa de todas as terras. Então eu lhes disse, cada um de vocês deve jogar. Olha o que Deus fala com o povo de Deus lá no Egito. Cada um de vocês deve jogar fora as abominações de que se agradaram os seus olhos. Não se contaminem com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, seu Deus. Mas não se contaminem com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, seu Deus. Isso aqui é a prova da contaminação. Mas eles se rebelaram contra mim e não quiseram me ouvir. Ninguém jogava fora as abominações de que se agradavam os seus olhos. Eles tinham que ver, tá entendendo? Eles tinham que ver alguma coisa. Existem alguns crentes que têm essa coisa também. Se ele não vê, ele não crê. Nem abandonava os ídolos do Egito. Esse aqui é uma figura, a representação de Apis, uma divindade egípcia. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito, mas agi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações, no meio das quais eles estavam, diante das quais eu me dei a conhecer a eles, para tirar da terra do Egito. Deus vai falar, eu tirei eles da terra do Egito, levei eles para o deserto. Mais uma vez, esse evento aqui é lembrado. Eu queria lembrar de um evento, de uma situação, de que quando Deus vai fazer tudo isso aqui, lembra do anjo que falou com Moisés, do meio da sarça ardente, o anjo do Senhor? Deuteronômio, Números 20. Verso 15, fala assim, ó. Sabe como nossos pais desceram ao Egito e nós moramos muito tempo no Egito. E como os egípcios nos maltrataram a nós e os nossos pais, clamamos ao Senhor e ele ouviu. Mandou o anjo e nos tirou do Egito. Esse anjo é uma forma de Cristo se manifestar no Antigo Testamento. O anjo do Senhor. Às vezes, mas não confunda, não é sempre que aparece anjo de Deus, anjo do Senhor, que é a manifestação de Cristo. Você precisa entender o contexto para saber quando é e quando não é. Maioria das vezes é. Um exemplo, ele fala assim, mandou o anjo e nos tirou do Egito. Quando você vai para Juízes, abre sua Bíblia, Juízes capítulo 2, versos 1 ao 4, você vê nitidamente que esse anjo que está falando aqui é o anjo do Senhor, é aquele que estava com Moisés na sarça ardente. Por quê? E não só na sarça ardente, que também falou com Moisés durante os 40 dias. Isso Estevão vai lembrar aqui em Atos 7, nós vamos falar daqui a pouquinho. Juízes 2, não é isso? Vamos lá, abre sua Bíblia aí, Juízes 2. Aí tá assim, o anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse, eu tirei vocês do Egito. É esse que Números, né? Que nós vimos agora em Números 20, verso 16, está citando. O anjo do Senhor disse, eu tirei vocês do Egito e os trouxe à terra que sob juramento havia prometido a seus pais. Eu disse, nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Foi o anjo que fez a aliança. Quem é esse anjo? É Cristo, ele é Deus. Por isso que falasse, Deus fez aliança com o povo, está certo. Quando fala que o anjo está fazendo, e é Deus que está fazendo, porque esse anjo do Senhor é Cristo. Aí ele fala, eu disse a vocês, nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores dessa terra. Pelo contrário, derrubem os seus altares. No entanto, vocês não obedeceram à minha voz. Olha o que o anjo do Senhor está dizendo. Né? Por isso eu também disse, não expulsarei esses povos da presença de vocês. Pelo contrário, eles serão seus adversários
e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso, aquele lugar foi chamado de Boquim, e ali ofereceram sacrifício ao Senhor. Boquim significa pranteadores ou choradores, né? Agora, nós vamos passar para a parte do que o Novo Testamento nos revela nesse evento. Mas antes disso, deixa eu vir para cá. Aqui em 1 Reis, capítulo 12, nós vamos ver uma situação em que Jeroboão, quando a casa de Israel, quando Salomão morre, as 12 tribos vão ser divididas, né? As duas casas de Israel. A casa do norte, o reino do norte, é chamado de casa de Israel, enquanto o reino do sul, chamado de casa de Judá, o reino de Judá, tá? Embaixo fica um filho de Salomão, no sul, Roboão. Ao norte fica Jeroboão, é um descendente da tribo de Efraim, cabeça das 10 tribos do norte. Ele vai fazer uma coisa, ele pensa assim, olha, se o templo está lá em Jerusalém, templo de Salomão, pai de Roboão, e o povo precisa descer pelo menos 3 vezes ao ano para fazer as festas, vai chegar uma hora que esse povo, eles vão amar mais o Roboão, porque eles têm o templo, eles têm o lugar de culto. Então eu vou fazer o seguinte, ele fez 2 bezerros de ouro, ele colocou um em Dan, no norte de Israel, porque embora a tribo de Dan ela fica ao sudoeste do território de Israel, você vai ver que o espaço era pouco para eles, eles conquistaram um território lá em cima, no norte. Então em Dan ele colocou um bezerrão de ouro, aqui ó, olha a referência. E em Betel, que é no limite sul do seu território, ele coloca outro bezerro. Então 2 bezerros são colocados em Israel. Esses 2 bezerros para que o povo não descesse para Jerusalém, tá? Mas qual é a referência? Olha que afronta ao Senhor, 2 bezerros de ouro, irmão. De onde que eles estão tirando? De onde que ele está tirando isso? Qual é a inspiração maligna para fazer uma coisa dessa? E não só isso, ele inventou um outro dia de festa ao Senhor, né? Fez uma festa, lá tirou de trás da cabeça, levantou sacerdotes que não eram da tribo de Levi. Então, isso acabou causando grande dano a Israel, tá? E aí a grande questão é essa, que nós precisamos saber, bezerros de ouro. Ele foi fazer isso inspirado aqui, e essa coisa toda veio lá do Egito. E olha o tempo depois que ainda isso estava no coração dos israelitas, tá? Vamos lá. 1 Coríntios 10, eu vou ler 1 Coríntios 10, verso 7. Não sejam idólatras como alguns deles foram. 1 Coríntios 10, lê ele todo, maravilhoso. Mas aqui ele fala, não sejam idólatras, a idolatria aqui, ó, como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo assentou-se para comer, para beber e levantou-se para diversão, para farra, para orgia, e não pratiquemos imoralidade como alguns deles e tal. Mas aqui nesse dia, ali ele já vai relatar um outro evento, mas aqui nesse dia também houve imoralidade, né? Além dessa idolatria profana que aconteceu ali. E aí, por fim, vou terminar com o discurso de Estevão, Atos capítulo 7. Estevão, aliás, faz o melhor resumo do Antigo Testamento. Quer um resumo do Antigo Testamento? Pega Atos capítulo 7, você vai ver. Salmo 105, Salmo 106 e Atos capítulo 7, tá? São resumos do Antigo Testamento. Vamos lá, no verso 38, Estevão diz: é este Moisés, né, que esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava. Olha aí, que anjo é esse que falava com Moisés? É o anjo que tirou eles do Egito, é o anjo que falou na sarça ardente, tá? É esse Moisés, né, que esteve na congregação do deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai. Lembra lá dos 40 dias e 40 noites que ele estava falando com Deus? Que falava como se estivesse falando face a face um amigo com um amigo. E com os nossos pais. Foi ele, Moisés, que recebeu palavras vivas para nos transmitir. Por que palavras vivas? Se você for em Deuteronômio, capítulo 32, verso 47, está escrito assim: porque esta palavra não é para vocês coisa vã. Pelo contrário, é a sua vida.
E por esta mesma palavra, vocês prolongarão os dias na terra em que, passando o Jordão, vocês vão entrar e da qual posse tomarão. Tá ok? Então, aqui Estevão fala, foi ele que recebeu palavras vivas para nos transmitir. E interessante que Jesus fala uma coisa legal também. Ele fala assim, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Verso 39, Atos 7. Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram e no seu coração voltaram para o Egito. Eles não voltaram andando para o Egito, o coração deles voltaram para o Egito. Isso aqui é um símbolo de que eles estavam voltando para o Egito. No seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão, faça para nós deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias, fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com a obra das suas mãos. Isso aqui é a obra da mão das pessoas. O salmista vai dizer que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, né? Tem ouvidos, mas não ouve, precisa ser carregado, não tem reação nenhuma. Aí fala assim, naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com a obra de suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou à adoração das estrelas do céu. Como está escrito no livro dos profetas, aqui ele está citando Amós, capítulo 5, verso 25 ao 27. Amós 5, do 25 ao 27. Aí Estevão diz, ó casa de Israel, citação de Amós, será que foi para mim que vocês ofereceram vítimas e sacrifícios no deserto durante 40 anos? Você vê que vai ter uma turma de israelitas que vão fazer uma adoração errada. Não é verdade que vocês levantaram um tabernáculo de Moloque e a estrela de Renfã? Quando você vai ler esse texto em Amós, capítulo 5, verso 27, deixa eu achar ele aqui. Aqui, ó. Joel Amós. Ele fala assim, casa de Israel, por acaso vocês me apresentaram sacrifício e oferta de cereais durante 40 anos no deserto? Pelo contrário, levaram o seu rei Sicute e Quium, o seu deus estrela, imagem que vocês fizeram para si mesmo. Sicute e Quium. Já Estevão vai citar assim, não é verdade que vocês levantaram o tabernáculo de Moloque e a estrela de Renfã, uma estrela que é símbolo, foi usada como símbolo paralelo para os israelitas lá no passado. Alguns levam até hoje. O Deus de vocês, imagem que vocês fizeram para as adorar? Por isso eu vou mandar vocês ao exílio para além da Babilônia. Aí você fala, por que Estevão está citando Moloque e Renfã? Porque Estevão está fazendo a citação a partir da Septuaginta. O que é a Septuaginta? A tradução grega dos escritos hebraicos. Então, a antiga tradução, a antiga versão original em hebraico foi traduzida por 70 judeus para 70 são ditos assim, 70 sábios judeus foram convocados para traduzir essa versão para o grego. Essa versão foi muito utilizada, inclusive pelos os escritores do Novo Testamento. E aqui você tem um exemplo disso. Quando Estevão cita Amós, capítulo 5, ele usa a Septuaginta. Na verdade, havia até sinagogas em Jerusalém que usavam a Septuaginta grega para poder usar durante as ministrações, tá? Então, aqui eu estou deixando um exemplo para vocês. Olha o que o israelita fazia. Tinha levantado um tabernáculo. Não é aquele tabernáculo de Moisés, é um tabernáculo a Moloque, uma divindade que foi perturbando Israel durante muitos e muitos anos. Moloque, onde se queimava crianças ali, né? E a estrela de Renfã, o seu Deus, imagem, o Deus de vocês, imagem que vocês fizeram para adorar. Então você vê que toda essa carga que Neemias disse, que Ezequiel, onde Deus lá na frente, Deus vai falar com Ezequiel assim, tá vendo? Vai lá,
Mostra para esse povo o que está acontecendo, o que eles estão carregando desde no coração. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. E qual é a grande moral desse capítulo e de tudo isso que nós falamos até agora? Nós precisamos tomar cuidado se nós saímos do mundo, mas será que o mundo saiu de nós? Essa é a grande pergunta que eu termino esse estudo. Será que o mundo saiu de nós? As inclinações do mundo, os desejos do mundo? A Bíblia fala que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, né? E que nós não devemos amar o mundo, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Então, se nós dissermos que saímos do mundo, mas nós ainda estamos apegados às coisas do mundo, às músicas do mundo, aos desejos do mundo, às práticas mundanas, ao namoro mundano, à vida mundana que a gente levava, as aspirações são as mesmas, os desejos são os mesmos. Será que nós não estamos trazendo Baal para a nossa vida? Atrasando a bênção de Deus em nós? Será que a gente não está trazendo aí, né, Moloque, estrela de Renfã? Será que a gente não está, né, enchendo a nossa vida de símbolos e coisas malignas? Que seja essa meditação do seu coração. Eu vou sair e deixar o quadro livre, mas eu não quero deixar o seu coração livre. Eu quero deixar o seu coração livre de reflexão, que eu digo. Eu quero deixar o seu coração livre de pecado, mas cheio de reflexão nesse momento, para você tomar cuidado em não trabalhar como o povo de Israel que andou o tempo todo com Deus, tendo a oportunidade de conhecer o Deus de verdade, o Deus verdadeiro. Mas essa oportunidade foi jogada fora por causa dos grandes adereços malignos que estava carregando consigo. Tudo bem? Deus abençoe. Até o próximo estudo, se Deus quiser.